eu te pedi para fazer umas questõezinhas, não foi? De potência. E eu achei uma merda aquela minha aula de ontem de geradores. Foi muito prolixo. Pelo menos eu queria que tu lembrasse que quando tu compra uma pilha que tem... Uma pilhazinha aquela. Isso, por incrível que pareça, é importante ter essa noção. Eu já vi o vestibular cobrar essa noção do aluno do dia a dia. A pilha convencional, independentemente de ser a palito do controle remoto, a um pouquinho maior do Walkman. Walkman é boa, né? Do Play Disc, do sei lá. Do MP3 nem tem mais bateria, essas porcaria, né? É por isso que vocês não sabem a voltagem. É porque eu troquei muita pilha na minha vida. E era aquelas pilhas vagabundas que 10 minutos com o carrinho... Puta merda, cara. Eu morava lá no meio do mato, agora tem que ir pra PQP buscar pilha. Na estrada de chão, carrinho de boi, buscar pilha. Aí chega em casa 5 minutos. Que merda, né? Não tinha pilha recarregável na minha época ainda. Quer dizer, até tinha, mas custava o olho da cara. Dá um olho. O cara te dava duas pilhas daquela mal acabada. Bom, e eu queria que pelo menos tu lembrasse então, que quando eu compro uma pilha de 1,5 volts, eu vou usar menos de 1,5 volts. Eu compro uma bateria de carro, lá está dizendo que é, mas sempre que eu vou usar, sempre menos. E o pior, quanto mais eu uso ela, quanto mais eu preciso dela, menor é a voltagem que ela me entrega, né? Isso é que era o essencial da aula passada de geradores, que hoje eu quero avançar, hoje eu quero dar um gás em geradores. Mas antes de repente a gente pular já para geradores, se vocês quiserem eu posso fazer alguma de potência. Ficou alguma aí do 812? Então olha lá, página 9, lembrando que estamos no dia 25. Física C, volume 3, página 9, exercício 812. Não custa aqui já preparar um formulário para a gente, né? F igual a R vezes I é a nossa fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Resistor equivalente é R1 mais R2 mais R3. Estou falando de que associação? Em série, o que é igual? O I, parabéns, o I, a corrente é igual. Se eu falo 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, estou falando de quê? Associação em paralelo. Qual é a característica da associação? A voltagem é igual. Muito obrigado, gente. E aí depois nós vimos que para calcular a potência, originalmente era só V vezes I. Só que já que eu tenho essa fórmula, eu posso isolar numa, substituir na outra. Ficam três possibilidades. R ao quadrado, ou no lugar do I eu coloco V sobre R. Fica V ao quadrado sobre R. Lembrando que é muito comum o vestibular fornecer as três, mas eu já vi o vestibular fornecer só essas duas e obrigar o aluno a fazer as outras duas, os filhotinhos. Certo? Então esse é o nosso formulário atual, né? E vamos ver o que diz a questão 812 então. Nos circuitos representados na figura abaixo, as lâmpadas 1, 2, 3, 4 e 5 são idênticas. As fontes que alimentam os circuitos são idênticas e ideais. Sabe o que ele quer dizer com ideal? Quer dizer que o U dela se mantém constante o tempo inteiro. É verdade? Na prática? Não, na prática a gente sabe que o gerador sempre muda um pouquinho a voltagem ao ser mais ou menos exigido. É isso aí. Considere as seguintes afirmações sobre o brilho das lâmpadas. O brilho da lâmpada está relacionado a quê mesmo, gente? Intensidade. Parabéns, a corrente que a percorre. Então, uma das situações é essa aqui. A outra situação, ele colocou duas lâmpadas iguais, só que em série. E é o mesmo U, tá vendo? O tempo inteiro o mesmo U. São as lâmpadas 2 e 3. E depois ele fez o circuito e colocou duas lâmpadas iguais em paralelo. Não, bicho, não me fala isso, não. Eu não quero nem falar sobre isso, que eu quero me estressar, porque pelo amor de Deus. Uma fábrica de gesso na mão, se possível. Gesso não falta. Ó, galerinha, o negócio é o seguinte então. Ele fez essas três estruturas diferentes e falou o seguinte. As lâmpadas 1, 4 e 5 brilham com a mesma intensidade. Se eu fosse calcular o I nessa, posso dizer que ela tem uma resistência R, né, gente? Concordam comigo? Eu posso calcular a corrente que percorre nela. A corrente que percorre ela, eu poderia usar V igual a R vezes I. O U que tá, a voltagem que está toda nela é U. A resistência dela é R. Aí eu vou calcular o I. Está multiplicando, passa da U sobre R. Concordam comigo?
Se eu fosse olhar para essa lâmpada ou esta lâmpada, qual é a voltagem atuando nelas? É o próprio U, porque em paralelo a voltagem é a mesma. E aí eu posso calcular o valor da corrente que passa numa delas, usando a mesma fórmula, V igual a R vezes I. Como a voltagem é a mesma e o R dela é o mesmo, na hora que eu for fazer o cálculo, dá exatamente o mesmo I, U sobre R. Divide, mas assim, ó, eu olhei pra cá, né? Então, olha só. Bonita a tua colocação, Flávio. Quer ver, ó? Vou redesenhar esse circuito, então, para tu entender o que está acontecendo. Essa aqui é R sobre 2. Tudo bem pra ti? Já que era R e R em paralelo, é só dividir por 2, né? R sobre 2. Quanto mais resistores eu coloco em paralelo, menor a resistência equivalente. Não é isso? Aqui é o U. É o U. Se eu for calcular o I, olha o que vai acontecer, cara. R sobre 2 vezes I, o I dá 2U sobre R. Deu o dobro, né? Só que esse dobro é o que chega por aqui. Na hora que vai passar uma para cada lado, se divide em 2. Ou seja, a corrente aqui já está dividida. Eu já dividi porque eu fiz o cálculo olhando só para número 4. Ou só para número 5. Se eu quiser primeiro fazer a associação de resistores, fazer o resistor equivalente, fazer o cálculo, esse I é o que chega aqui, é o que passa na bateria. Beleza? Então é importante fazer essa tua colocação, é importante. Esse cálculo que eu tinha feito era já olhando para esse sujeito. Olhando para a situação toda, o I dá o dobro. Só que essa associação é a famosa divisora de corrente, então divide por 2. Certo? Agora olha só que interessante. Na prática, se isso aqui fosse uma pilha, eu poderia dizer que ia brilhar igual? Não, porque na prática esta bateria, esta pilha, está sendo percorrida por uma corrente I. Vai gerar uma certa voltagem nos polos. Esta mesma pilha que é igual àquela, está sendo percorrida por uma corrente que é o dobro. A voltagem dela não vai se manter. Então se na prática tu for fazer na tua casa isso aqui com pilha, tu vai ver que nessa situação brilha menos. Porém, se tu pegar duas lâmpadas idênticas, 220 volts, e colocar na tomada, como a voltagem da tomada vai variar muito pouco, tu vai perceber que o brilho vai ser igual nessa ou nessa situação. Ou seja, a tomada se aproxima de um gerador ideal, porque a voltagem se mantém praticamente constante, mas é praticamente constante. Se tu botar uma rabicha bem grande, 30 metros, e for ligar uma furadeira super poderosa lá na extremidade, aí tu já vai ver que a tua furadeira não vai ter a mesma potência do que ligando direto na tomada. Ou seja, aquele fiozinho fino da rabicha não deu conta de passar a carga que a furadeira pediu. Aí então tu já pode até ou derreter a tua rabicha ou ficar com a potência inferior, né, no equipamento. Então às vezes o construtor não tem noção disso. Pega uma obra lá no meio do nada. Aí né, fica tranquilo, eu apareço lá amanhã, vamos começar a obra. Aí ele vê, putz, está sem energia elétrica, não, tem um cara ali a 50 metros, vou puxar uma rabicha. Aí vai puxar a rabicha e o equipamento não está funcionando direito, não consegue cortar a lajota, não consegue fazer o furo direito, a betoneira não gira direito. Por quê? Porque ele não percebeu que ele ia ter um problema de energia elétrica, sendo que a rabicha dele era muito grande. Aí precisa de um fio muito grosso para não haver essa queda de voltagem. Certo? Então tu vê, apesar de aqui nesse caso a gente poder afirmar que é igual, na prática se isso fosse uma pilha, não seria igual, né? Já estamos prevendo isso devido aos nossos estudos de geradores. Mas esta primeira afirmação é verdadeira, né, gente? Nós concluímos que o brilho é igual por quê? Porque a corrente foi a mesma, U sobre R e U sobre R. As lâmpadas 2 e 3 brilham com a mesma intensidade. A corrente que passa por uma não é igual à corrente que passa por outra? Porque em série a corrente é a mesma, o I obrigatoriamente é igual, não preciso nem calcular, porque eu sei que o I vai ser igual. E se o I vai ser igual, o brilho vai ser igual, já que as lâmpadas são idênticas. 3. O brilho da lâmpada 4 é maior que o da lâmpada 2. Vamos calcular agora a corrente que passa nela, né? R mais R, 2R. Esse circuito, se eu fosse representar ele de forma reduzida, seria um resistor só e já que está em série, soma, não divide. Aí na hora de fazer o V igual a R vezes I, o U é igual a 2R vezes I. Qual é o I que vai passar por ambas? U sobre... É a mesma corrente que passa na outra? Não, é a metade da corrente, então a 2 vai brilhar menos. Concorda comigo? A 2 brilhará menos. Ele disse que era o mesmo brilho, né? Não, tá certo, não tá certo.
brilho da 4 é maior que o da 2. É, né? A corrente da 4 é maior que a da 2. Cuidado, hein, gente? O 2 está na parte de baixo. Tá? Então, verdadeiro. 1, 2 e 3. Estão corretas 1, 2 e 3. Letra E. Mas, professor, Oi. isso só está dando esse resultado porque são ideais? Exatamente. Aquela palavra ideais. Se fossem geradores de verdade, nós não poderíamos afirmar que o brilho dessas aqui são iguais. Exatamente por isso. Tu vê que coisa sutil, né? Às vezes está escrito que é ideal ou não. São geradores reais. A interpretação já teria que ser diferente. É isso aí. E é justamente onde eu quero chegar, né? O que eu queria justamente é que a gente pudesse avançar em geradores para a gente poder começar a resolver questões mais delicadas ainda. Muito bem. Pessoal, eu até gostaria de fazer mais uma ou outra, mas como na aula passada eu não gostei do rendimento da aula, eu vou pedir a vocês a permissão de já voltar a geradores para a gente poder revisar e avançar e até finalizar, eu diria, a matéria para que tu possa fazer exercício sobre geradores. Até porque a ideia de potência vai estar toda hora sendo usada.